Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o universo, a Terra e o reino segundo o Messias Meixo Sama. Então vamos começar sobre o universo. O universo é infinito, é eterno. Meixo Sama diz o seguinte: os acadêmicos acham que é finito, mas ele é infinito. É como o céu sem horizonte, é absolutamente infinito, sem começo nem fim. Não dá nem para imaginar, não existe nada além dele. O universo chega a um ponto de ser macro infinito e micro infinito também. Uma outra questão é qual é a origem e constituição do universo. Meixo Sama diz que o local exato do surgimento do universo é algo obscuro. Bom, na verdade é algo que não é possível compreender. Sobre a constituição, é como você pode observar. Os elementos fundamentais são o fogo, a água e a terra. É algo misterioso e que não pode ser expresso em palavras. O que está no centro do universo? É uma pergunta essencial que os humanos têm feito por séculos. No século III a.C., Aristóteles afirmou que era o planeta que habitamos. Em 1453, Copérnico disse que era o Sol. Mais tarde, levando em conta que o Sol e a Terra se encontravam na galáxia Via Láctea, se concluiu que o centro do universo seria o centro da Via Láctea. Porém, ao se considerar o universo em expansão, de modo a ser infinito, o universo passa a não ter um centro. Todavia, em outro sentido, que não de movimento, de rotação, o Messias Meixo Sama ensina, se você não levar em conta o movimento de rotação. Ele fala assim: o que é o universo? Todos sabem que no espaço infinito existe o Sol, a Lua, a Terra e as constelações. E o globo terrestre, onde vivemos, é o centro do universo. Por quê? Por ser o fator principal. O Sol, a Lua, os outros planetas e estrelas existem para o benefício, para a manutenção do planeta Terra. E a Terra existe porque eles existem. Então já é uma coisa, você vê, a gente sai de uma ideia que a gente ficava discutindo, olhando para nós próprios de um determinado ângulo, mais tarde passa a ser o Sol, mais tarde passa a ser o centro da Via Láctea, mais tarde, quando o universo entra em expansão, vai. E para onde que está indo? A constelação que estava aqui passou a não ter mais o centro, e o centro está onde? Ninguém mais sabe, né? E Meixo Sama afirma, por a questão do fator principal, então o centro para ele é a própria Terra. Deste modo, por isso que Meixo Sama diz que o globo terrestre é o centro do universo, o fator principal. O universo visto como cosmos é constituído por 3 mundos, a saber, o divino, o espiritual e o material. Isso é como o universo em termos de cosmos. Agora, em termos de sistema solar, ele é restrito ao Sol, à Lua e à Terra. Também é formado por 3 mundos, só que em vez de agora ser o divino, o espiritual e o material, quando você limita mais, então passa a ser o espiritual, o atmosférico e o material. Agora, visto com o planeta Terra mais apertadinho, aí apenas por 2 mundos, o espiritual e o material. Ou seja, vai existir o mundo espiritual da Terra e o mundo material da Terra. Ou simplesmente, vamos chamar de mundo espiritual e mundo material. Aí vem uma outra questão, quando se aborda a questão do universo. Existem discos voadores? Tem uma pessoa que fez uma pergunta assim: num deste dia um jornal mencionou sobre discos que voavam
e emitiam luz. Poderia, por gentileza, me explicar sobre este fenômeno? Meshama disse assim: eu também penso ser algo misterioso. Como não é possível ver, não posso afirmar claramente, mas penso que seja um deus dragão ou algo parecido, que com a chegada de uma determinada época começa a atuar. Dentre os dragões, alguns possuem um fogo poderoso, daí as luzes. Até aí fica uma coisa muito enigmática, mas aqui ele afirma assim, logo em seguida: não posso afirmar com toda certeza, mas os que fizeram um grande barulho parece que eram estrelas cadentes, ou seja, meteoritos. Aí uma pessoa pergunta assim: mas um grande mistério do mundo moderno são os discos voadores. Tem alguma ideia do que possa ser? Existem cientistas que pesquisam aeronaves. Deve ser algo como um foguete. Você vê, ele começa muito enigmático, misterioso, desce para meteorito, agora já estamos voltados mais para o que acontece com aeronaves, foguetes. Outra pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta sobre discos voadores. Já faz um ano que o tema discos voadores apareceu nos jornais, mas ainda hoje não se sabe o que realmente é. A esse respeito, não é aquilo que as pessoas pensam na sociedade, é algo extremamente místico e misterioso. Em algum momento irei publicar uma explicação detalhada no jornal Eco. Isso aí ele falou isso em 1952, ele faleceu em 1955. Meshama acabou não publicando nada a respeito. Então parece que se ele começa com a questão dos dragões, e aí vai descendo para coisas mais palatáveis, e aí ele continua falando, querendo voltar, talvez, uma explicação dessa coisa mística e misteriosa, que aí eu não saberia dizer, porque aí eu acho que não seria uma coisa muito relacionada com o mundo material. Talvez fosse uma coisa relacionada que acontecesse no mundo espiritual e repercutisse na matéria. Isso é que eu acho. Bom, aí vem aquela clássica pergunta que muita gente faz: a vida fora da Terra? Astrônomos estrangeiros já há algum tempo vinham divulgando uma tese de que em Marte existem canais e seres vivos. Eu escrevi anteriormente que em Marte não existe vida. Entretanto, ultimamente vem aparecendo aqui e acolá estudiosos apresentando a tese que não existe vida em Marte. E eu acho isso muito engraçado. A razão disso é que penso que a astronomia atual é de um nível extremamente infantil. De uns tempos para cá, na região da Inglaterra, tem aparecido alguns cientistas excêntricos fazendo os preparativos para a viagem ao mundo da Lua. Infelizmente, são cientistas de tão baixo nível que até fico com pena. Gostaria de explicar algumas coisas a respeito disso. Eu afirmo categoricamente que neste grande universo não existem seres vivos em nenhum outro lugar além da Terra. Como eu sempre digo, o mundo da Lua é uma massa de gelo. Para você terem uma ideia, em 2008, a sonda Chandrayaan número 1, ela confirmou a existência de água à superfície, fornecendo evidências de grandes quantidades de água na forma de gelo na superfície lunar. Isso era inconcebível na época que ele escreveu isso no Meshama, que foi em 1952. Nessa época, ninguém pensava que a Lua tivesse água. Imagina agora que é uma massa de gelo. Aí confirmou a existência de água à superfície, fornecendo evidência de grande quantidade de água. Isso eu já falei. E o frio é de muitos graus abaixo de zero. Na sonda lunar reconhecimento em órbita, mediu a temperatura de verão mais baixa nas crateras do Polo Sul, registrando, sabe quanto? Menos 238 graus centígrados. E na cratera Hermit, no Polo Norte, registrando menos 247,15. Como é que vai viver numa temperatura dessa? Trata-se da temperatura mais fria alguma vez registrada por uma sonda espacial do Sistema Solar, inferior até a superfície de Plutão.
mais frio que a superfície de Plutão, que é bem mais longe, né? Algo inconcebível pela imaginação do ser humano. É uma grande massa de gelo, de frio extremo e absoluto. Por isso mesmo que o ser humano consiga chegar lá, ele congelaria instantaneamente, ficando como uma pedra. Além disso, não existe 1 milímetro de ar. A atmosfera da Lua é tão rarefeita que pode praticamente ser considerada vácuo. É um lugar que corresponde ao mundo do nada. Portanto, seria melhor desistir desse intento. Assim sendo, as irregularidades do Sol lunar, vistas pelo telescópio, são as imperfeições da superfície do gelo. Aproveitando a oportunidade, explicarei também a respeito do Sol. Ele fala que o Sol é uma massa de fogo enorme, muito além da imaginação. Digamos que seja o espírito do fogo, enquanto que a Terra seria o corpo do fogo. Então, se o fogo, assim como a gente tem matéria e espírito, se você olhar então para o fogo, o espírito do fogo seria o Sol, e o corpo do Sol seria a Terra. Uma vez que seu interior, o interior da Terra, por que ele é o corpo? Porque o interior da Terra é também uma massa de fogo. Em termos simples, o calor que vem do céu e da Terra, você vê, então você está falando do Sol e da própria Terra, a Lua está no meio, né? O que acontece? Dissolve a massa de gelo da Lua e produz hidrogênio, que auxilia no papel das atividades da Terra. Aí vem os mares, vem os rios, os nuvens, neblina, são transformações disso. Só de passagem assim, a gente não pode, quando se fala na Lua, a gente fica muito inseguro, porque a origem da Lua é completamente incerta. Pode ser falado aquilo da colisão da Teia, se não me engano, com o planeta Terra, cadê a origem da Lua? Tem outras visões todas, mas a origem da Lua é completamente incerta. Ainda as estrelas, ao mesmo tempo em que atraem a Terra, enviam sua energia vital por meio de raios cósmicos para abastecer a Terra, ajudando em suas atividades. Os raios cósmicos, para vocês terem ideia, segundo os cientistas, né, são partículas, quer seja elétrons, prótons, núcleos, complexos de alta energia produzidos numa diversidade de ambiente astronômico. Tanto chega na Terra como chega a outros lugares. São extremamente penetrantes, dotados de alta energia, que se deslocam a velocidades próximas à da luz no espaço sideral. Como vimos, a astronomia, que os cientistas da atualidade têm tanto orgulho, está, na verdade, apenas um nível acima da era primitiva. Olha só, por isso que eu não me incomodo muito com o negócio de astronomia. Começa a falar de astronomia, começa a dizer que vai prognosticar isso, vai dizer, eu não acredito nada daquilo, é só muito mais chute. Conseguir desvendar esses mistérios com uma ciência material é apenas um sonho tolo. Entretanto, como sempre digo, isso não se restringe à astronomia da ciência contemporânea. Na verdade, a medicina, a agricultura e as mais diversas culturas têm o mesmo nível citado acima. Por isso, atualmente, eu venho me empenhando em esclarecer essa cegueira e elevar o nível da ciência. Essa é a coisa. Na medicina, então, na nutrição, então, hoje o ovo faz bem, o ovo faz mal. Bom. Aí perguntaram o seguinte: os Estados Unidos descobriram uma estrela que é 27 vezes mais quente que o Sol. E caso estivesse a uma distância igual ao do Sol, extinguiria toda a vida na Terra. Esta teoria é verdadeira ou falsa? Meus sambas, isso é sem sentido. Não existe absolutamente nada mais quente que o Sol. Para mim, nessa afirmativa dele, deve ser no sentido de ser relevante para a Terra. Alguma coisa que não tem proximidade nenhuma disso. Além disso, não existe outro astro na mesma distância do Sol. Apenas na Terra existem seres vivos. É impossível ir à Lua. Como ele fala assim, impossível ir na Lua? Eu botei aqui. No dia 20 de julho de 1969, 2 homens pisaram pela primeira vez na Lua. Aí eu escrevo depois, não digo certo.
quando o Meixo Sama fala que é impossível ir à Lua, é no sentido de habitá-la, viver lá, da mesma forma que viva na Terra. Por isso ele dizia, lá não tem ar, lá é frio absoluto. Pensar isso é coisa de quem não tem o que fazer. Entendeu? Estas discussões são um tipo de passatempo. Por ser a Lua uma massa de gelo, se aproximar dela acaba se congelando. E em absoluto não existe visitante de outro planeta. Então a gente está chegando à conclusão que a Lua realmente ela serve para a gente em termos de ser o espírito da água. Quer dizer, então lá vem o hidrogênio, lá vem, e você tem a água. Onde neste universo existe o mundo espiritual? O mundo espiritual existe onde quer que os seres humanos habitem e também dentro de certas alturas nesta Terra. Nos polos norte e sul, onde não há pessoas, não existe um mundo espiritual humano. Tá? Pode ter de animais, tem uma foca lá, tem sei lá o quê, certo? Bom, com isso nós acabamos de falar, temos uma ideia geral da questão do universo. Vamos agora para a Terra. Comentário aqui do João Carlos. Então, para efeito religioso, basta colocarmos o universo com o nosso Sol, a nossa Lua e a nossa Terra. Isso é uma visão de Meixo Sama. Meixo Sama, por isso, foi boa essa pergunta, por isso que o Meixo Sama, vocês vão notar que ele não tem, além dessas preocupações que eu catei aqui, ele não, porque fizeram pergunta para ele, mas ele mesmo não tem nenhum interesse em ficar cuidando da galáxia Andrômeda, né, de ficar falando da Via Láctea, desse universo de cosmos. Não, a questão dele é centrada na Terra e de quem oferece possibilidade da Terra, de ter vida na Terra. Então, o Sol, através do elemento fogo, a água, a Lua através da água e a própria Terra. Então, esses três elementos trabalham dentro do, ele falou lá, fogo, água e terra, mas é uma questão do espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra. É sobre isso que a gente, que ele passa vamos dizer assim, a explicitar as coisas. Né? Vamos para a Terra. O planeta Terra é eterno. A idade da Terra é eterna e perpétua. Não é algo a se pensar. Então já muda um pouco aquele negócio que até o Big Bang tem uma idade, a Terra tem uma idade, né? Tem essas coisas todas. Também isso não é nada disso. Qual é a relação da Via Láctea com a Terra? De antemão, eu acho que para entender esse tipo de questão que ele vai falar, entender quando ele está falando com a Via Láctea, ele está falando com as estrelas e deuses. Porque senão a gente vai ficar... Lembra que o mundo espiritual está acima da Terra. Então, quando ele está falando de estrelas, a gente tem que prestar atenção que ele está se referindo. A Via Láctea está se referindo às estrelas, está se referindo... Já teve até ensinamentos do Meixo Sama que fala que à medida que vai nascendo um homem, vai nascendo uma estrela, corresponde a um homem, entendeu? E mais, às vezes aparece uma grande estrela na Terra. Sim, as grandes estrelas na Terra, quer dizer, quando ele está falando isso, ele está falando, pode falar de um Gandhi, pode estar falando do Jesus Cristo, entendeu? Bom, a Via Láctea é um conjunto de estrelas e tem relação com a Terra. Na Terra, regiões que possuem maior população correspondem à Via Láctea, porque, é claro, gente com estrelas. As estrelas se tornam pessoas. Atualmente não tem nenhuma na Terra, mas no futuro elas virão. Em breve a população da Terra será de 10, 20 bilhões. Vai ter comida sim. Ele cita assim, o clima da Sibéria irá se tornar mais ameno. Alguns séculos atrás não dava para morar na Sibéria, mas agora já se tornou bem mais habitável. Aí vem a pergunta, e por que o clima se tornará mais ameno? Pouco a pouco o mundo está virando dia. Por isso, conforme vai ficando mais quente, as temperaturas vão ficando mais equilibradas. Isso é porque o elemento fogo aumentou e também devido ao desenvolvimento das ondas eletromagnéticas sem fio,
algo parecido com as ondas de raio, isso vai fazer o clima se equilibrar, ou seja, a temperatura média entre os lugares vai variar pouco. Portanto, a área de Hokkaido, que é lá no Japão, com certeza se tornará muito quente. E depois de alguns anos, a área da Sibéria se tornará uma área agrícola muito fértil. Por isso, a produção da União Soviética, ele falava União Soviética, agora seria a Rússia, né? Vai aumentar muito, se tornará tão grande que não perderá para os Estados Unidos. Dessa forma, muitas coisas irão mudar. Sobre os cometas, essas esferas de gases congelados e poeiras. A pergunta é essa: os cometas são prenúncios de eventos incomuns na Terra? Uma pessoa faz a pergunta. Existem muitas lendas sobre cometas, que é prenúncio de uma grande guerra ou de epidemia de uma doença, mas que realidade sobre isso? Isso chama, desde a antiguidade, por diversas vezes, eles foram prenúncio de grandes acontecimentos. Não foi um cometa que prenunciou a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou melhor, a guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tudo que aconteceu na Terra também acontece no céu. É possível que não se perceba os pequenos incidentes, mas mesmo assim todos eles estarão acontecendo no céu. Por isso é dito que a Terra e o céu são espelhos um do outro. Então, mas a gente tem que guardar aqui no aumento de estrelas e crescimento populacional. O que é a crosta terrestre? Isso é bom de falar, porque às vezes a pessoa fica limitada, assim, a pessoa mais do povão, né? Pensa em crosta terrestre, ele olha assim para o lado de fora ali, ele diz, não, está ali, está a rua ali, está aquele ali, é a crosta terrestre. Ele fica limitado, como se crosta terrestre fosse apenas uma coisa dessa natureza. Não. Crosta terrestre realmente são as placas tectônicas. Elas é que dá sustentação para a existência dos continentes. E se nós estamos num continente aqui da América do Sul, eu posso falar naquele pedacinho, Brasil, naquele pedacinho. Faz parte da crosta terrestre? Faz. Mas não é isso aqui a visão. Daqui a pouco você pode pensar o seguinte: as placas tectônicas só sustentam continente? Não. Sustentam os oceanos. Porque depois que começa a passar daquilo ali, você vai entrar numa massa de fogo desgraçada lá dentro. Né? Então, senão o que aconteceria? E quando acontece um pouquinho dessa água quente, existência de uma água quente, por quê? Há um furinho, que é aquela água, aquele vapor bate naquela água, ele suspende e você fica ali vivendo num localzinho meio quente. Bom, o João aqui fez outro comentário e ele perguntou sobre a mudança climática, que é vista como um vilão. Essa é uma questão que as pessoas ficam muito restritas, né, ao dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono, eu acho que qual é a palavra certa, né? Fica limitado assim, né? Ou são os automóveis que ficam botando uma poluição. Mas a verdade mesmo é que o grande calor produzido, ele é muito mais em função dessa entrada na era do dia. Que aí o elemento fogo fica mais próximo da gente, quer dizer. Então leva uma porção de coisas, não só com a natureza, com o próprio ser humano também. Né? As questões das doenças começam a despertar, porque já não congela mais, o espírito do elemento fogo, ele entra mesmo. Né? E aí, o problema, eu vou aqui simplificar que é muito grande isso aqui, né? Para a existência das placas tectônicas, para se ter uma ideia, né? Acho que daqui a pouco eu vou começar a falar. Porque eu vou falar um pouco assim para simplificar e eu vou começar. São uns 45 placas tectônicas. Aí a pessoa diz, 45? Mas tem muitas que são pequenas. Muitas que são pequenas, não. São 30 delas são pequenas. 15 placas são as principais. Tá certo? Em termos de tamanho, aí dá isso aqui para mim poder, se dá para centralizar aqui, ó.
Lá, né? Bom, então você nota o seguinte, do lado esquerdo você tem a placa do Pacífico. Tá? Se você olhar do outro lado, que o mundo é redondo, né? Então lá do outro lado aqui também está a placa do Pacífico. Depois acima está a placa norte-americana, abaixo está a placa sul-americana, né? Eu podia apontar assim, placa sul-americana aqui, placa americana aqui. Se você observar, tem duas placazinhas pequenas, que seria de Cocos e do Caribe. Um pouco abaixo tem uma placa que ela está praticamente no mar, né? No oceano, que é a placa de Nazca. Repara que tem a placa sul-americana aqui em cima. Essa, porque você nota que tem umas frechinhas que quando elas estão quando elas estão assim para lá e para cá, é sinal que as placas estão se afastando. Ele está mostrando isso. Entendeu? Quando tiver assim, essa com essa aqui, as placas estão se afastando lá. Agora, quando elas vêm uma para dentro da outra, né, tá vendo? Elas estão se chocando. E aí, por causa disso, é que vai dar essa pequenininha aqui, a placa de Nazca, vai batendo aqui na placa sul-americana, né? E vai tendo os Andes. É por essa razão. Agora, quando se afasta aqui assim, como essa daqui, né? A placa, isso aqui é uma placa de João, não tem um nome isso aqui, não esqueci. Não, essa aqui em cima. Eu botei até o nome aqui que não tinha. Placa de João alguma coisa. Juan alguma coisa. Só chegando papel não sei. Placa Juan alguma coisa. Essa placa aqui, ela, para aqui é a placa norte-americana, né? Quando ela se choca aqui... É Juan de Luca? É Juan de Luca, isso aí mesmo. Obrigado, João. Quando ele bate aqui, aí vai dar aqueles problemas lá na Califórnia, entendeu? Califórnia? É Califórnia. Dá aqueles problemas lá na Califórnia. Agora, quando... Aí aqui é a placa africana, tem a placa asiática, tem placa australiana, né? Placa da Antártica. A encrenca maior é lá no Japão. Hein? A encrenca maior é lá no Japão. Aqui tem várias placas, então elas ficam... Uma se choca, outra se afasta, aí dá essa confusão toda. Agora, interessante, bom, no início, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. No início a coisa era assim, tudo junto. Era chamada Pangeia. Pangeia, todas as placas eram juntas. Você vê que depois que uma começou a se chocar e se afastar, ou não sei o quê, é que afastou. Você vê, porque aqui são placas, mas se você olhar aqui assim, essa coisinha aqui por dentro, tem uns continentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil fica inteiramente dentro de uma placa, por isso que não tem problemas de terremoto e coisa assim, porque fica inteiramente dentro de uma placa, né? Mas quando elas se afastaram, por exemplo, aqui você podia ver, aqui embaixo, você vê, você tem aqui a América do Sul, né? A África, algum dia estavam juntos, mas depois o que aconteceu? Começou uma placa a se afastar da outra, né? Quer dizer, a placa era uma placa só, né? E aí, daqui, elas, algum dia tudo junto, mas teve um momento que se separaram a parte de cima, que é a Laurásia, e a parte de baixo, tá vendo? Então foram formando duas, depois aí foram se dividindo mais. Agora, eu ia chamar a atenção de uma coisa, que sim, por isso que eu trouxe isso aqui, a Ana achou que estava ridículo, fiquei andando com isso aqui, mas agora que vai ser um problema, porque eu vou ter que olhar e vou ter que apontar, vamos ver como é que a gente se entende. Isso aqui não precisa. Acho que não. Deixa eu olhar primeiro aqui. Esse aqui, por exemplo, tá vendo? Eu estou vendo, deixa eu ver Portugal está por aqui. Se eu estiver errando um pouco, Portugal está um pouco para aqui, está um pouco aqui para perto da América do Sul e um pouco aqui perto da África. Está vendo esses 3 pontos aqui? Dá para ver? Tá? Não, porque a sua mão está na frente. Pronto, tirei a mão.
Aqui, a ponta ali, Portugal. Aqui ficava esse continente que foi desaparecido, Atlântico. Agora, vamos para o Pacífico. No Pacífico, no Pacífico, não está o Pacífico grandão aqui, está aqui, é só cheio de, olha que oceano grandão aqui, tá vendo? Aqui fica a Lamúria. Já ouviram falar? Isso é um continente de Lamúria, Mu, chamado Mu. Então você vê, nesses dois, isso vai ser sempre um problema. A Atlântida não era considerada uma coisa assim avançada? A Lamúria também. Hã? A Lamúria também. 2 continentes avançados. A Lamúria também não ouvi falar. A Lamúria também. Até mais em termos assim, mais esotérico, a Lamúria é muito forte. Porque assim, se você começa a pensar que essas coisas vão se separando, e olha bem, ali eu já mostrei na Pangeia que existia muito o quê? Pangeia é isso aqui. Então você olha, aqui era muita terra. Então tinha pouco o quê? Oceano. Entendeu? Tinha mais terra. Agora o que acontece? Vocês vão começar a ver. Não, peraí, não entendi. Isso aqui em volta. Oceano, mas é pouco. É como tinha aqui, tá vendo? Aqui está botando a parte da terra e tem a parte que no oceano, que é chamado, aqui deve ser. Não sei se ele está chamando de oceano. Tá. Oceano. Nada que eu enxergo nada. Bom, o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar, porque quando tem umas teorias e tal, até da própria Terrequirô, que é assim, que a coisa era feita meio de gases, e quando esses gases assim, uns mais densos e menos densos, uns foram para cima, foram formando o céu, e os para baixo foram formando, aí começa a entrar isso, até chegar a um ponto, que quando fala no número sagrado, chega no 4, que chega no mar de lama. Por que o mar de lama? Porque a coisa ainda é muito fluida. Então, daí que precisava daqueles animais enormes, né? Desde os dragões até depois formando os dinossauros, porque os dragões que andam é uma coisa, os dinossauros, os outros já são, que se arrastam, né? Então, são cobras gigantescas e tal, desse tipo. Então, o que aconteceu? Na medida em que você vai afundando, mas acontece que também, porque no momento que foi para o céu, começaram a se formar o Sol e a Lua. E essas coisas que são mais quentes, esquentando aqui, e por dentro do próprio também esquentando, a coisa vai ficando endurecida. E quando endurece, por exemplo, às vezes não forma uma cicatriz, alguma coisa assim, e aí começa a ser os rios. A água vai entrando por ali e vai saindo e tal. Mas tem um negócio que é complicado, porque quando endurece muito, é feita alguma coisa aqui, no próprio corpo da gente. Não fica caroço, não fica coisa desse tipo. Quando concentra muito, vai ficando denso, e a tendência é o quê? É afundar. Porque, também acontece também isso, aí vira as montanhas. No continente vira as montanhas. Mas quando está próximo do mar, esse é que é o grande problema. Daí pode dar os vulcões, pode dar as erupções todas. Porque ao descer, isso está até hoje, quer dizer, até hoje quem está mais em construção é o fundo do mar. Porque tem coisas que descem, e essas coisas que são mais velhas, que esses continentes, eles desceram. Eles apareceram, como tem partes até do Japão, como eles chamam a fala, essas partes vão descer e vai desaparecer aquele local. Entendeu? Bom, não sei se eu dei um passeio mais rápido, acho que foi melhor ter feito isso. Tem um filme que falava dessa Atlântida como se fosse um continente submerso mesmo. Que as pessoas andavam assim, dentro de
locais, mas saindo dali era tudo água. Olha só, pode falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre a Lemúria. O continente Lemúria existiu? Lemúria. Ou Mu. Alguns conhecidos como Mu. Messama realmente disse, realmente existiu. Tinha mais de 50 milhões de habitantes e era a cultura melhor desenvolvida na época. Desapareceu submergindo no fundo do mar. O Monte Fuji era ainda mais alto. Com a submersão de onde é o mar do Japão, ficou só o esqueleto do Japão. O Japão era 3 vezes maior do que é hoje. Só restou a parte dura do centro do Japão. Os Alpes japoneses eram um bloco de rochas. E ele fala mais coisa por aí e tal. O continente de Mu foi há mais de 100 mil anos. Sua vista a partir do céu era esplêndida, e seu sopro por revelação de Deus. Consta na lenda do Kojiki que Izanagas, é aquela história de Izanagas e Nanami, que estavam sobre uma ponte flutuante, aí formaram, esperaram. Isso aí foi fruto, essa lenda, ela tem relação com o que aconteceu no dilúvio. Na época que Noé, do lado ocidental, colocou essa questão, e eles colocaram essa questão em termos de lenda, mas no fundo estavam dizendo que quando baixou as águas, aí vieram a formar os territórios, e as ilhas e países, entendeu? Cada grande submersão de terras, o mar vai ficando mais profundo. Você tem um copo d'água, sei lá o que, se você botar alguma coisa aqui assim, baixando, a água aumenta, né? Bom, a população está crescendo e gradualmente passará a ocupar tanto o Polo Sul como o Polo Norte. O ser humano leva o calor consigo, por isso atualmente até na Sibéria voltou aquele negócio, né? Daqui a milhares ou dezenas de milhares de anos, os polos norte e sul também serão habitados por seres humanos e será possível colher arroz. Bom, aí vem uma pergunta. Como originaram as terras, montanhas, mares e oceanos? Acho que isso aí eu já falei um pouco, acho que é melhor a gente até... Bom, aí está mais ou menos, dá para entender um pouco os terremotos e tal. Bom, por que o Monte Fuji é misterioso? O Monte Fuji é realmente muito místico. Explicarei a partir da origem do nome. Antigamente, ele estava em erupção. Como ele expelia fogo, era Fu. Né? Não, como ele expelia, quer dizer Fu. Fogo quer dizer Mi. Ri. Aí ficou Fu-Ri. Foi chamado de Fu-Ri. Esse é o nome da origem do nome do Fuji. Ele é considerado também como sendo a montanha Shumi. A montanha Shumi faz parte da antiga mitologia indiana e era considerado o centro do mundo. Pelo seu posicionamento, ele é o umbigo do Japão. E aí ele fala, eu até cortei aqui, que ele diz que o Japão ele tem como forma de um dragão. Só que ele dá cada parte do corpo humano, ele diz qual é o local do Japão. Mas é tanto nome que a gente não conhece que não adianta de ficar falando sobre isso. Né? Como assim? O Monte Fuji seria um umbigo? Umbigo. Aí, se você quisesse saber, os olhos teriam um lugar lá no Japão. A cabeça teria um lugar lá no Japão. Exatamente. O pé seria um outro lugar. Qual a razão pelo qual os continentes se formaram no sentido norte-sul? Porque você lembra da Pangeia? A Pangeia estava aqui, grupo, depois quando dividiu, ficou uma parte para o norte e uma parte para o sul. A parte do norte é toda aquela parte asiática, europeia, América do Norte. Aqui para baixo seria a África, seria a América do Sul, Oceania. Né? Bom, não é a pergunta que o camarada fez. Observando o mapa mundi, a maior parte das penínsulas dos continentes são dispostas no sentido norte-sul. É verdade, né? Está aqui. Se rodar um pouquinho aqui, como é que ele fala? Observando o mapa mundi, a maior parte das penínsulas dos continentes são dispostas no sentido norte-sul.
Por favor, nos ensine se reside algum motivo especial nisto. Ele fala, norte-sul, norte-sul. As pessoas vão ficar meio confusas, mas é que ele vai dar a explicação. Norte-sul é a energia espiritual da água. Leste e oeste, eu acho que o pessoal sabe disso, né? Norte-sul é a energia da água, espiritual da água. Aqui no plano do Equador, está vendo? Começa o sol leste e vem para o oeste. Isso aí é que é o vertical. Então, fogo vertical. Por isso, quando fala yin e yang, yang é vertical, fogo, leste e oeste. Né? Aí. A gente só pode pensar no leste e oeste como vertical por causa do sol. Nascimento e corrente. Porque a tendência é a gente achar que o norte e o sul que é o vertical. Isso, aí ele fala. Os seres vivos não crescem em lugares frios. Consequentemente, os continentes se espalharam no sentido norte-sul. Mas ele vai falar que, ele fala assim, vejo todas as coisas de maneira espiritual, muitas delas são o oposto da visão científica, que ele está vendo do lado espiritual. Aí a pessoa pergunta assim para ele, em relação à Terra, norte-sul é vertical e leste-oeste é horizontal? Não. Porque o cara já... em relação à Terra. Porque o pessoal aqui já pegou isso aqui, isso aqui não tem sentido. Aí quando pergunta a ele, refaz a pergunta, mas jogando uma coisa que não é verdade. Ele falou o seguinte, leste-oeste é vertical, fogo, já norte-sul é horizontal. No sentido no qual flui o elemento água, é óbvio que a água flui no sentido norte-sul, pois os polos são frios. Isso aí eu fiz um estudo das correntes marítimas, é muito bacana isso. Você vê que as coisas, na sua maior parte, elas fluem, que elas correm para lá, esfria e volta, vai fazendo um jogo assim agora. E aí, as correntes marítimas começam a gerar uma porção de coisas. Se for corrente fria, quente, perto do litoral, aí começa a dar. Pode dar um deserto de Atacama. Por que razão? Porque se você tem uma corrente fria, você começa a ficar seca, você não tem chuva, não tem nada, entendeu? E outros lugares já se tornam elementos muito de chuva. Então. Aí vem, qual a relação entre o processo de respiração da Terra e os climas dos hemisférios norte e sul serem opostos a partir da linha do Equador? Porque na época do ano, se aqui está verão, ou está inverno, não é assim? Então, é menção. A água flui na horizontal. Ela atravessa a Terra do polo sul ao polo norte. Já o elemento fogo, que ela, a Terra, tem no centro calor, sobe e desce verticalmente. Elemento fogo. Tanto é que você vê, se você ficar deitado, você vai esfriar. Se você ficar em pé, você esquenta. Vertical, fogo. Com isso, o centro da Terra é o lugar mais quente, a linha do Equador, enquanto que os polos norte e sul são frios, porque ficam mais distantes do fogo do centro da Terra. Se compreender isso, não vai haver dificuldade para entender. A mesma coisa acontece no espaço físico. Tal. Quanto ao processo de respiração, refere-se ao processo de respiração da própria Terra. A massa de fogo que tem no centro, uma vez por ano, se expande e se contrai. Se expande e se contrai. Quando se expande e se contrai, pode gerar o quê? O inverno e o verão. Pode-se dizer claramente que o calor não tem relação com o clima. O calor do sol que irradia o elemento fogo é fraco. Quer dizer, porque muita gente pode pensar assim, o sol é que é o grande problema. Não, o grande problema é a radiação da própria Terra. Né? Porque o sol ele é mais o espírito, quando eu falei que ele era mais o espírito do fogo,
que é luz e calor, ele é mais o espírito do calor, quer dizer, mais calor. Mas já o calor da própria terra não é o espírito, é a matéria. Por isso que é forte. Entendeu? Então, logo no início, quando eu falei que o fogo teria o espírito no sol e teria a matéria na terra, então, por isso que é brabo o calor na própria. Tanto é assim que você não pode comparar se você tiver. Cai dentro do vulcão e fica esperando, tomando banhozinho de sol. Mesmo no lugar, mesmo lá no deserto do Saara, você ficar tomando banho de sol ali, claro que você vai ferrar todo. Mas agora pensa você estar num vulcão, lá dentro do vulcão. Pô, não tem nem comparação. Né? A Terra está parada ou se move? Essa é uma questão que dá dor de cabeça. Cara. Os acadêmicos hoje pregam a tese de que a Terra se move, isso é meio cima falando. Mas isto é mentira. Caraca, a gente estuda que são dois movimentos de rotação e translação. A tese verdadeira é que a Terra não se move. A tese que o céu se move, geocentrismo, né, partiu do cristianismo. E quando pela primeira vez Galileu pregou sua teoria de que a Terra se movia, heliocentrismo, o Sol no centro, né, ela foi considerada uma heresia. Ele foi preso e torturado. Mas como tinha mais de 70 anos de idade, acabou sendo isentado da prisão. É uma época de pensamento feudal. Aí o cara perguntou, os caras vão em cima. Esta tese de que a Terra está parada é algo que apenas o senhor tem conhecimento? Sim, provavelmente sou o único. Aí eu comecei a tentar entender. Né? Agora, alguns usam o seguinte argumento: se a Terra girasse, um avião que partisse do Emirado de Sharjah em direção à China nunca chegaria ao seu destino, visto que a própria China estaria a deslocar-se. E se a Terra girasse sentido contrário, bastaria o avião parar no ar para alcançar o destino. Aí começo eu. X-43, parte do programa RIP-X da NASA, esta pequena aeronave não tripulada, de pouco mais de 2 metros de comprimento, utiliza um sistema de propulsão por foguete chamado Schlumberger, que usa a própria pressão gerada no voo para gerar mais velocidade. Assim, o X-43 conseguiu atingir incríveis 12.144 km por hora. Isso assim mesmo, porque durante seus 10 segundos de voo, antes do fim do combustível, o combustível vai pesando, vai parando o combustível, ele vai tendo menos peso. Então você vê 12.144 km por hora. Você sabe qual é o movimento de translação da Terra? 100.000 km por hora. Então você pensa, o que é esses 12.000 em relação a 100.000? Então, a Terra está correndo, o cara está querendo atrás com uma velocidade que desses aviões vagabundos que não tem, está longe esses 12.000 aqui. E 12.000 não desce, por favor, você imagina. Então é um caso para se pensar. Entendeu? Então o que gira? Se é alguma coisa que gira, a parte ele explica porque do dia e do... Tem o dia e a noite? O problema seria do Sol, não seria da Terra. E você falou do movimento de translação, hein? 100.000. Não falei da rotação também, é muito bom. Não, mas assim, se você falou no movimento de translação, você está levando em conta. Não, movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Isso. Quer dizer, uma coisa é aí é que vem a questão. A gente fica usando as palavras, que
Aí teria que começar a trocar. Se você começar a ser geocêntrica, você não tem que pensar que a Terra, que a translação seria dada por quem? O Sol está parado lá, só que está se movimentando. Bom, de qualquer maneira, eu não quero ser... Eu não sei por que é dito isso. É polêmico. Dizer que é parada, só se fosse em termo espiritual, não sei. Isso é uma coisa para se pensar. Essas coisas são ótimas, porque essas coisas obrigam a gente a refletir. Né? E talvez... Assim, quando você falou do norte-sul, do leste-oeste, a gente tende a dizer norte-sul é vertical, leste-oeste é horizontal. Mas assim, pelas explicações, dá para a gente fechar a cabeça no outro sentido. Entendeu? Os polos são mais frios, o movimento da água, o sol, o centro da Terra, porque aí aquilo dali, os raios, né, estariam mais equidistantes do Equador, não sei o quê. Então você fecha a cabeça, não te violenta, entendeu? Agora, essa daí é brava. Porque a Terra está parada, é brava. Que o céu se move e a Terra está parada, aí assim, dá nó na cabeça. Não, para mim é o seguinte, por que o messiânico não enfrentam isso? A maioria é igual brasileiro, né? Ninguém estuda nada e tal, então, e nem quer dizer que não adianta ser... Não, muita gente desconhece tudo. Não quer dizer, até dirigentes conhecem isso. Mas mesmo os que conhecem, talvez, vão ficar calados porque não querem enfrentar a situação, nem querem colocar uma questão para a missão. Uma missão está meio doida, a gente tem que começar a enfrentar para tentar entender o que ele queria dizer, pelo menos. Né? Aí vem a questão, que são abalos sísmicos. Né? Aí tem muita coisa, mas como eu estou preferindo acabar com hoje, falando sobre os reinos, depois eu falo sobre a explicação da erupção vulcânica, né? Porque tem muita coisa aqui, que é muito grande essa parte aqui. Se eu der ênfase nisso, a gente não fala sobre os reinos. Bom, tudo bem, vamos passar. Depois eu vou botar isso vou botar isso no mundo, né? Ou boto lá no Facebook. Bom, vamos para o reinos. Vamos começar com o mineral. Os minerais têm espírito e morrem? Sim. Por exemplo, qual é o cadáver do ferro? É a ferrugem. Começou da ferrugem, senão ele está morrendo. Você pode dizer que tem ausência de espírito neste minério. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou espelhos antigos explica-se por quê. Está impregnado neles o espírito do artesão. Porque se o artesão fez uma espada para matar uma coisa, se fez para ser uma outra coisa. Porque porque não só se você faz algo com aquela ideia de matar, a espada já está complicada, já recebeu uma carga, quer dizer, esses minérios já pegaram uma carga negativa. Além disso, o cara tem um cara que pega, isso aqui é para matar, vai lá e mata alguém. Ainda tem um espírito encostado daquela coisa, daquela espada. Entendeu? Então o minério, ou o que seja, né? Nós estamos falando de mineral, então de minério. Mas o restante também é a mesma coisa. Você começa a impregnar naquele minério as coisas positivas e negativas. Então eles podem morrer mais cedo ou não. Se você polir, sempre ficar cuidando de alguma coisa, feito o Juliano que cuida das coisas direitinho, essas coisas vão durar bastante. Muito bem, Juliano. Agora você chegar aqui, começar a cuspir em cima, botar qualquer coisa em cima, porque tem gente que chega aqui e bota aquelas coisas em cima, né? Atrapalha o Juliano, querem tomar Coca-Cola ali, pô, cara, se manca, né? Foi Coca-Cola virada. Os seres minerais, na verdade, evoluem e têm níveis espirituais diferenciados. Você podia achar, mineral não é mineral, pô, né?
Feito quando você olha assim, quando eu tinha uma casa assim, em casa mesmo, eu me lembro que as pessoas chegavam lá, esse matinho seu aqui não é matinho nada, pô, cada coisa tinha um nome diferente, entendeu? Eu via mato, é mato, pô, entendeu? Então, não, as coisas são os mais elevados, são os mais raros e servem de adorno devido à sua beleza. Diamante é o mais elevado? Mais elevado. Ouro, diamante, ferro já é mais comum, né? Serve para fazer panela, trilho de trem, né? Bom, o reino mineral segue alguma lei? Sim. Agora, quem está falando isso não é Meixo Sama, agora sou eu. Vamos fazer essa distinção, né? A lei da coesão e atração. Porque se você juntar alguns prótons, alguns nêutrons, não sei o que, dá uma coisa. Se você tirar alguma coisa dali, já dá outra coisa. Então eles têm que ficar. Também, se não ficar coeso, foi para um lado, foi para o outro, já virou outra coisa. E tem que se atrair, né? A atração tem que estar no núcleo, né? O núcleo do elétron fica rodando em volta, e tem um núcleo com nêutrons, com os prótons ali dentro e tal. Vegetal. As plantas têm espírito e corpo. Elas também evoluem e têm níveis espirituais diferenciados. E agora é Meixo Sama falando. Estou sempre arrumando as plantas do jardim, cortando galhos, corrigindo a forma das árvores. De vez em quando erro a parar demasiadamente um galho. Fato que me desgosta. Outras vezes preciso transplantar algumas árvores e também nesses casos nem sempre o trabalho sai do meu agrado, devido às circunstâncias locais. Dependendo do ambiente, em certas ocasiões, sou obrigado a colocar a parte de trás para a frente ou de lado. O interessante, porém, é que com o passar do tempo a própria árvore corrige o erro e se adapta perfeitamente ao local onde foi replantada. Realmente é um processo misterioso pelo qual se pode perceber que a planta exerce uma atividade semelhante ao do ser humano, que também procura adaptar-se às necessidades locais para misturar no conjunto. Tal fato leva à dedução de que, na verdade, as plantas têm alma. Assim se pode afirmar que os vegetais também são constituídos de dois elementos fundamentais, espírito e corpo. Os mais elevados são os que possuem frutos, que formam a cadeia toda, né? Tem flor, raiz, folha e fruto. Né? Plantas têm vibração espiritual? Intelector. A sensibilidade das árvores difere de acordo com o seu tipo? Meixo Sama, sim. Pinheiros são muito sensitivos. As plantas não têm nenhuma maneira de elevar seu nível espiritual. Todas as existências físicas são de domínio dos seres humanos. Assim, quando o nível espiritual de uma pessoa é elevado, então todas as plantas pertencentes a essa pessoa se tornarão muito saudáveis. Você vê, quando descer para o... Porque isso que você está observando, dos minerais, dos vegetais, vai para os animais, a chegar nos homens, você pensa o seguinte: cada lei dessa é incorporada para o de cima. O de cima, além de ter uma lei diferenciada, ela incorporou aquela de baixo. Então você vê que no final das contas é só as plantas que acontece isso, porque as plantas, em termos de locomoção, não tem nada praticamente, a não ser olhar para o sol, heliocentrismo, né? E os animais, como é que vão para frente? Mas qual é a lei do mundo vegetal, você já falou? Que é a lei da sensibilidade e a atração. Lei da sensibilidade e da verdade. Sensibilidade e verdade. Porque ela tem uma sensibilidade para si, até para comer, às vezes insetos. Você vê que tem plantas, as árvores, uma arapucazinha, bate ali e pof, fecha. Tem uma coisa que você falou aí no último, do negócio da planta se ajeita, não sei o quê, da própria pessoa sendo saudável, cuidando da planta, ela fica saudável. Isso tem a ver quando a gente diz assim, uma pessoa tem mão boa para a planta ou não? Acho que tem ligação com isso. Claro, sem sombra. Sem sombra nenhuma. A pessoa que tem mão boa para alguma coisa, é porque se ele estiver poluído, ele vai arrastar a planta. É porque eu tenho uma passagem assim de família, né? A minha irmã Bia dizia sempre assim: pô, a planta está lá em casa, não dá nada, eu trago aqui para casa do meu pai, deve ser mão de agrônomo, porque meu pai era agrônomo. Ele deixa ali a planta abandonada num canto, não sei o quê, daqui a pouco a planta está toda bonita, mas eu acho que deve ser essa. O negócio é que a gente, entre os humanos, a gente não sente quando alguém gosta da gente.
Claro. Você acha que o animal também não sabe como gosta de corte? Você acha que uma planta não sabe então, se a planta se a planta já tem uma lei, além do mineral, que é de coesão e atração, a planta, a questão da sensibilidade. Não, e você faz teste às vezes, coloca a planta e começa assim, só feio. Isso. E qual outro? São bonitos. Mas isso aí, já mostraram isso. Isso vale para água, para qualquer coisa. Para mineral, para tudo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa tem vida, as coisas têm vida. A gente que não tem ideia. Você colocar no sol, você colocar água, você saber se acho que já está cuidando. Já está cuidando. Né? Mas a questão de que tem vida. Tem. Bom, a verdade é aquele negócio que a gente sabe, né? Por que enfrenta a verdade? Sensibilidade e verdade. Sensibilidade eu entendi. A verdade é o quê? A verdade é o seguinte, não tem jeito. Se você põe um caroço de abacate... Não vai nascer uma mangueira. Não vai nascer uma mangueira, não tem jeito. Tem uma verdade ali. E... A essência da laranja é laranja. A essência da manga é manga. E a mesma coisa também, ele segue uma ordem, não tem jeito. Tem determinadas coisas que só vão dar em determinada época do ano. E você tem que saber plantar para o fruto chegar lá naquela época. Então, ela segue uma ordem, quer dizer, essa é a verdade. Né? Tanto é que você não pode ficar querendo bagunçar. Se você bagunça, pode até dar, mas o gosto, as coisas são diferentes. Aquilo, você vai comer um morango em janeiro? Não, na época de morango. A época do morango é julho, agosto, né? Aí você vai comer morango? Vai, mas não vai comer um morango bom. Não adianta você botar morango se você não botar na terra. Você não quer fazer botar só com água. Você pode fazer, mas não vai ter um sabor. Porque até tem uma coisa, o pessoal fala uma coisa, por que tem determinados salos que são uma maravilha? É porque, às vezes se dá até em montanhas. Sal, montanha. Sal do Himalaia, famoso. Mas por qual razão? A razão é que foi submerso e emergiu depois. Então ali é porque tem o espírito da terra. O espírito da terra dá o sabor. Então você não pode querer fazer esse negócio de hidropônico, a sua vaga não dá, isso não é ter. Bom, os reinos superiores agregam as leis dos reinos inferiores. Isso nós já falamos, né? Vamos passar um pouco mais, porque fica... Aí outra pergunta é a seguinte: os corpos espirituais dos vegetais são mais etéreos do que os dos minerais. Então, dos minerais são mais densos. Depois você passa para o vegetal, que é mais rarefeito, mais etéreo. Quando você passa para o animal, e as coisas vão caminhando assim, né? O animal. Os animais também estão constituídos de espírito e corpo e têm posição espiritual? Claro, né? Agora, isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas, em cima também traz um dado novo. Quando alguém faz a pergunta, se os pássaros, quadrúpedes, insetos e peixes têm uma posição espiritual, existe alguma maneira de saber se alguém foi um animal em uma vida passada? Me chama sim, todos eles têm posição espiritual. Está respondendo a primeira questão. Por exemplo, um cão que é possuído por uma família muito agradável e alimentado bem, tem uma posição espiritual mais elevada do que um cão selvagem. A Lola. Hein? A Lola da Aparecida. A Lola da Aparecida, né? É Aparecida. mais espiritual. Estou falando da Lola, hein, Aparecida. Se toca aí, Aparecida. Ele fala dos gatos, fala das árvores. Ele já falou, porque se você cuidar melhor das árvores, se cuidar de flores, até flor dura muito mais se você... Né? Bom, por exemplo, aquelas que são compradas e plantadas bem, são muito apreciadas pelos olhos humanos. Essas árvores têm uma posição mais elevada do que outra árvore ou arbusto que está apenas crescendo na floresta. Quer dizer, o homem é que dá a posição, por isso que o homem é o instrumento da criação, né? o auge, porque ele é que pode fazer com que as coisas evoluam. E as coisas estão a serviço do homem, é isso que nós chamamos disso. Mesma coisa as estrelas. Há uma relação do planeta com as estrelas, da mesma forma. Eles mandam raios cósmicos, mandam coisa para ele. Aí daqui a pouco você vê
cresce mais uma estrela porque está crescendo mais gente. Olha a confusão. Mas nessa linha que você estava falando aí, que o mestre Sama estava dizendo que tem um escalonamento no reino animal, o que seria... isso é que eu ia falar. O que seria o mais nobre do reino animal? Pássaros. Ele tem uma característica... Até então a gente falava muito de gato, né? Porque o gato não tem apego, não sei o que seria um... O gato tem apego, né? Tem apego, moradia, você tira o gato, ele volta que a bola levantava aquele não sei, mas o gato não é que nem o cachorro, né? O problema é o seguinte, que se você ver pássaros, eles ficam namorando, namor. É diferente do sexo. Você vê daqui a pouco o animal vai lá, mas o pássaro não. O pássaro fica lá cantando uma peixinha. Cheio de história, cara. Bom, quais são os mamíferos mais evoluídos? Aí os mamíferos mais evoluídos são os mais dóceis. Quanto mais dócil você pode ver. Porque no fundo, existe até uma tese que diz que o cachorro, né, eles veem a gente como se fosse, comparando, como se fossem os deuses. É o que alimenta ele, é o que dá carinho, que não sei o quê. Então tem aquele tipo cachorro do Flávio, o cachorro do Flávio. o Luke, né, fica ali em cima, aquela adoração e tal. Né? Os animais seguem que lei. Os bichos são regidos pela exata reação a cada ação, do olho por olho e dente por dente, do karma. Eles não erram nem acertam, porque eles conhecem bem e mal. Por isso, só se procura controlá-los por meio de fortes redes e prisões. Já com os mais evoluindo, vai deixando de ser assim. Como são os corpos espirituais dos animais? Aí, a característica forte do corpo do animal é ser emocional, astral. Então, por isso que você repara que a grande maioria do povão mais de baixo nível, eles são só emoções, não tem razão. Porque eles vieram de baixo. Entendeu? Então tudo deles é assim, tem que ser novelão, entendeu? Tem que ter muita emoção, muita coisa. Né? Se não tiver isso, eles... Acho que eles cochilam, dormem, quer dizer, não aguentam. Né? Bom, e tem vestígios de pensamento, mas sempre dirigindo-se mais pelo sentimento emocional do que pela razão. Ficam mais à mercê de quê? Dos seus instintos, de satisfações momentâneas, bem como de movimento com liberdade restrita. Né? Por isso, com a morte, sejam homens ou animais, o corpo físico é abandonado no mundo material e o espírito volta a viver no mundo espiritual. Ou seja, a morte do ser humano é a destruição do corpo. O espírito é preservado pela eternidade. Dentre todos os animais que se tornaram entes do mundo espiritual, nós temos a raposa, o texugo, o dragão, né? Somente cobra, atualmente. Encosta no espírito dos seres humanos vivos. Quais são as diferenças entre os homens e os animais? Eles passam pela emissão da voz e a sua utilização, pelos movimentos e o saber por que o faz, pelo acúmulo e produção de cultura, pelo pensamento. Por isso que tem certos... Falando assim, você nota mesmo que tem gente que é mais próximo ao animal. Se tem cultura, é uma cultura tão rudimentar, às vezes mais ligado à cultura de comida, entendeu? Você vê que tem gente assim que só fica com essas coisinhas mais miúdas mesmo. É o que dá para fazer. Dificilmente vai dar um prêmio Nobel, por exemplo. Quando dá para baixo, que a gente já sabe. Desta maneira, uma característica dos animais é a incapacidade de pensar, como raciocinar, refletir, sentir altruisticamente, desapegadamente, desejar individualmente. Pois enquanto o vegetal se reproduz pelos pólis e o processo de crescimento de dentro para fora, o animal tem autopreservação, quer manter a vida, de onde tem que comer, beber, procriar e vencer. Daí ser egoísta e apegado, daí é o nosso espírito secundário. É exatamente isso que nós precisamos. Nosso sendo animal, exatamente precisa disso aqui. Mas aí leva para o apego, leva para a coisa de sobrevivência. Aí falo do granido dos corvos, quer dizer, assim como o cachorro late,
o corvo Grasne, né? Se tinha relação com a boa e a má sorte, né? E aí o Meixão fala aqui bastante sobre isso. Ele fala outros passos, por exemplo, além dos corvos, né? O corvo fala como o roxinol, por exemplo, tem significado de boa sorte, né? Tal. A necessidade, porque tem hora que a pergunta que faz, cara, a necessidade das moscas, cobras venenosas, lacraia, centopeia, o cara já está por conta dessa situação. A missão, tudo que existe no mundo é necessário. Se não fosse necessário, naturalmente pereceria. Ele fala das moscas, por exemplo. As moscas são necessárias para carregar e transmitir germes para limpar o homem. Quando o sangue do homem se tornar limpo, as moscas irão diminuir. Germes e moscas aumentam porque o ser humano está sujo. Todos os seres humanos estão sujando o sangue, assim criando esse tipo de coisa. Aí vem a seleção natural, né? Aí vem uma pergunta: os dragões e os tengus já viveram sobre a Terra? Os tengus são mais recentes, os dragões são antigos, né? Aquilo que eu falei, quando os continentes estavam para se formar, ele servia para pisar na Terra, para consolidar, por isso que eles eram humanos, eles eram enormes, né? Para formar. O que é o tengu? Um tipo de dragão? Não. O que é? Dragão a gente vê de desenho, né? Tengu, ele é um animal que ele é mais na minha visão é o seguinte, eu vejo ele mais espiritual. Mas assim, uma forma. Ah, assim como o dragão a gente tem a forma, o que é a forma do tengu? Parece com o quê? Uma raposa, com um tamanduá, sei lá. O dragão pareceria com um réptil, né? Mas o dragão a gente tem. Não, mas texugo tem. Texugo também tem. Não, tengu. Tengu, é tengu. Tengu também tem. É assim. Não é da nossa cultura, né? Olha, eu tentaria, ver aí, porque estou tentando me lembrar se era um pássaro com nariz grande, alguma coisa desse tipo. Acho que é pássaro. Eu acho que é. Agora você falou, eu acho que vou colocar aqui os pais dos burros. Aí vem a relação do dragão com o homem, né? Ele fala que os dragões atualmente, eles existem, mas já são um pouco diferentes dos mais antigos, né? Mas acho que vou aqui uma imagem do tengu. É um pássaro mesmo, aqui ó. Nariz vai lá, o nariz dele. Uma imagem do tengu. Porque assim como a gente não... Mas ele não é existente. É uma coisa imaginária. Folclórica. Sim, mas que mas tem espiritual, atuação. Mas que tem atuação. Tá. Acho que pode. Peguei um bonitinho, que tem um espelho pra cá. Bom, os dragões, quando perderam os corpos materiais, né, tal, seus espíritos continuaram a atuar sobre as hordas das divindades supervisoras. E aí ele vai contando aqui que os dragões podem residir em oceanos, mares, lagos, pantos, rios, lagos artificiais, mais água, né? Tem dragões de vários tipos, dragão de árvore, dragão de fogo, dragão do mar, tem até o dragão vermelho, que é o Satã, o dragão negro, que ainda é pior, que é o Demenos, é a parte mais antagônica a Deus, né? Bom, tem muita coisa, vamos pulando aqui. De qualquer maneira, os deuses de nível elevado utilizam o espírito da raposa, é outra coisa que se fala. Sobre as sereias existe. Eu estou pulando muita coisa aqui, mas depois, quem quiser ver, só para a gente falar um tempo mais razoável. O texugo é feito um gambazinho. Gambazinho, mostra o texugo. Aqui. Não, esse existe. O texugo existe. É feito um gambazinho. Isso aí mesmo. Não isso aí existe. Sereias existem? Mesmo chama assim, sereias existem. Aí o pessoal vem assim, mas dizem que os macacos, quando se tornaram humanos, se tornam sereias. Não, isso é mentira. Aí vem cá. A aparência das sereias é semelhante à das pinturas? Assim que você falou do dragão. Mesmo mais ou menos. Esses desenhos foram feitos por pessoas que puderam ver o espírito. Se o corpo é assim, não dá para saber.
Metade mulher, metade peixe. É a mesma, não, da sereia, mas é puxado do Texu. Do Tengu. Do Tengu, né? Porque aí você começa a ver essa misturada de coisa híbrida, que chama? Acho que é diferente. Né? Começa a ter, e ele fala, o ser humano pode se tornar cobra, peixe, mas o problema é o seguinte, que a transformação começa pela parte de baixo, por isso que a sereia começa com a parte de peixe, parte de baixo. E tem a parte de porque, vamos dizer assim, quando você começa a baixar o seu nível espiritual, a tua razão ainda comanda um pouco a situação, mas daqui para baixo, um chakra de baixo, uma coisa, você vai perdendo a força. E aquilo ali, então, o animal vai tomando conta de você por baixo. Então, seria uma situação dessa. Bom, finalmente, para a gente encerrar, eu acho que vai ter em conta 1h20. Vamos falar talvez 1h30 no máximo. Hominal. Agora vamos para o homem, né? Como foi na época do surgimento da humanidade? Nas escrituras sagradas, diz que o universo era como uma massa de vapor, aquilo tudo que a gente, eu acho que eu já falei sobre isso tudo aqui. Aí a teoria da evolução diz que o homem evoluiu do réptil, depois do macaco, e por fim virou um primata. Isto é uma teoria fantasiosa, o Wilson fala isso. Foi Deus quem criou, está na mitologia, mas não é muito claro. Entretanto, é verossímil. Se os seres humanos evoluíram dessa maneira, nessa época, parece a evolução se manter até hoje. Mas não vemos mais nenhum primata tornando-se humano, por exemplo. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode ir pulando aqui. Acho que pode ir pulando, vamos pulando. Como Deus criou as raças? Quando Deus criou, essa é a pergunta, quando Deus criou o ser humano, imagino que desde o começo ele tinha dividido a humanidade em diversas raças. Outra possibilidade é que ele tenha feito uma única raça e as outras surgiram devido às migrações para diversas partes do mundo. Essa era a que eu compartilhava, essa última. Mas o Messias fala, o ser humano já foi criado dividido em raças. Ou seja, a divisão não ocorreu em um momento posterior. Isso a minha cabeça tem que mudar. Porque é muito mais fácil você ser evolucionista. Você vê, o cara nasceu na África, foi para um lugar, daqui a pouco lá é um lugar mais frio, não sei o quê. Então daqui a pouco a proteção para a pele, não sei o quê, daqui a pouco você fica mais branco do que o... Aí começa, é mais claro. Essa daqui não, criou logo... É bom essas coisas, a gente muda a cabeça. Pergunta, é senso comum que existem 3 raças atualmente, amarela, branca e preta. Mas como interpretar isso de acordo com a visão espiritual? Aí Meshama chama a medicina chinesa tradicional, que ali você tem os 5 elementos, e tem as 5 cores, provenientes dos 5 elementos, que seria madeira, fogo, terra, metal e água. Aí você começa a ter as 5 cores de pessoas. Aí uma coisa, a água você ser branco, o amarelo você ser o fogo, mas aí você ficou, tudo bem, você pegou a raça negra, a amarela e a branca, mas as outras duas, o que seria a madeira, por exemplo? A amarela está ligada ao fogo, a branca está ligada à água e a negra está ligada ao metal. Madeira, fogo, terra, metal e água. A negra está ligada aqui. Terra. Acho que é mais terra. Terra. Aí faltou o metal. Madeira e metal. É. Então a gente tem que botar a cabeça para funcionar. Porque também isso aí é uma coisa que o anterior, o imperador Jiminu. Ele falou que tem 3 raças. Depois ele chamou. Não, alguém perguntou para ele. Que eram 3. Aí ele, para responder, chamou a medicina chinesa e colocou 5. E ligou com as cores. Isso. Mas aí ele não disse das outras 2. Não falou. Se a madeira seria Júpiter, ele falou até os planetas. Fogo seria Marte, terra seria Saturno, metal seria Vênus e a água seria Mercúrio. Bom,
O Deus que criou a raça humana na Terra é o mesmo para japoneses estrangeiros? É o mesmo. O que é o fruto proibido do Jardim do Éden? Fruto proibido, ele fala que, embora seja, é o remédio, embora seja um negócio, tem uma hora que ele usa a expressão, eu acho que é. Né? No cristianismo fala-se de Jardim do Éden, mas não dá para saber se existiu mesmo esse lugar. Existe um mundo espiritual diferente para pessoas e animal? Sim. O mundo dos animais corresponde ao inferno da bestialidade. Se os seres humanos se degradam, eles se tornam animais. Embora haja diferença entre o mundo dos animais e o dos homens, eles estão relacionados. No caso dos pássaros é diferente. Eles geralmente se encontram no mundo Tengu. O pavão, a fênix e pássaros especiais como tal vão para o paraíso. Então você vê que aquele que eu tive lá na... Como é que é o nome do local? Paquetá. Paquetá tem um cemitério de aves. É coisado, né? Alguém teve essa ideia. Aí lá pelas tantas, após a morte, o ser humano deve retornar à natureza. No caso de enterrar após a cremação, se colocarmos em uma urna funerária de concreto, os restos mortais durarão indefinidamente. Portanto, é melhor enterrar direto na terra, pois não se estaria indo contra a natureza. A missão. Não existe muita diferença, tanto faz. Os ossos são mesmo difíceis de desaparecer, mas a ordem da sua acomodação, na urna funerária é importante. Não se deve, por exemplo, colocar os ossos da cabeça e dos pés juntos, fazer essa misturada. Entre as tumbas egípcias, algumas são muito antigas, tendo 6 a 7 mil anos. Como quem as escavava morria, as pessoas ficavam com medo e não escavavam. Nesses lugares ainda hoje existem espíritos por ali. Cremar ou enterrar? Essa é uma questão. No Japão o pessoal crema, não tem quase espaço. Aqui não, enterra. Porque tem uma cultura, né? No Japão, de cremação. Na realidade, enterrar é o verdadeiro. Mas no caso dos centros urbanos, na prática, isso não é possível. Portanto, obedecendo aos costumes do local, crema-se. Os antepassados ficam satisfeitos quando se obedece aos costumes do local. Quer dizer, seja lá no Japão, cremou, não tem problema. Aqui, quando crema, já fica problemático. Mas o pessoal está melhorando. O pessoal está evoluindo em relação a isso. Mas acho que está. Ainda é problema, né? Porque os cemitérios começam a não ter espaço. Não tem espaço. Aí, ou você tem que ter um jazigo, comprar uma fortuna, ou a cremação também não é uma coisa barata aqui. E também você vai crescendo no cemitério, daqui a pouco vai que nem o problema do lixo aqui. Não, não tem um problema lixo. Agora da cremação com a questão de uma ordem que o Papa deu, né? Que as cinzas da pessoa tem que ficar num local sagrado. Então, o local sagrado para cinzas ou é no cemitério, ou não pode ficar com as cinzas em casa ou em qualquer lugar, jogar em qualquer lugar. Ouvi dizer que, de acordo com os seres celestiais, as virgens têm menos máculas, mas isso significa que mulheres casadas têm muitas máculas? Que aquela história das virgens vão para o céu, aquelas coisas. Bom, eles são menos impurezas, não menos máculas. Mulheres nascem e se casam, então pode parecer estranho. Mulheres virgens vão para um bom lugar no mundo espiritual. Os espíritos das crianças cuidam do jardim das flores no mundo espiritual. Quando as mulheres se tornam adultas, apegos são formados e o amor romântico é uma forma de apego. Última folha. A idade do ser humano no mundo espiritual é de cerca de... ser gozado. O cara falando isso, acha que assim é verdade. A idade dos seres humanos no mundo espiritual. 37 anos para os homens e de cerca de 18 para as mulheres. Como assim? As pessoas morrem, né? As pessoas... Como é que você fica? Às vezes quando pessoas veem ou escutam falar, ou sonham, lá o que seja, não, pô, eu vi meu pai, mas meu pai está muito mais novo, não está como... Então ele fala, mas aí não é para qualquer um. Isso acontece quando os espíritos quando vão para o mundo intermediário, para o inferno, as coisas já não é tanto assim. Agora, entendeu? Acho que estão lascados. Aí realmente isso é verdade. Né? Estamos lascados. Aí minha história, quando cavamos um poço, que direção... Peraí, volta nesse negócio aí.
Você quer ficar com 18 ou não, 18. Com certeza. 18 para mulher e 37 para homem quando já está numa escala superior. Aí você fica com a tua fisionomia. Outros ficam com expressão, aqueles caras que estão no inferno, cara. Aí você vê como é que é, cara. Marido, eu vou ficar com a carinha de quando eu te conheci. 18. E ele quando eu conheci ele. Espera. Vai esperando. A diferença é 18. Tenha fé. Vamos rezar. Bom, quando cavamos um poço... Mas é interessante que minha mãe sonha muito com meu pai, assim. Novo. Novo. Sempre comento isso. Sonho com seu pai, mas ele estava tão bonito, estava novo, de terno, arrumado. Então ele está bem, né? Tá bom, o velho tá bem. Ela não vai ficar bem. Agora, quando você quiser cavar um poço, uma coisa assim, vai para a direção sudoeste. Porque norte e sul, por isso que dá o nordeste, que é um lugar mais espiritualizado, né? Você tem a parte... Nordeste aqui. Sudoeste aqui. Para baixo, exatamente embaixo. Aqui, nordeste aqui. O que tem a ver esse poço? Não, quando alguém quiser fazer alguma coisa que... tanto é que é assim, você lembra que quando se faz o Feng Shui, não falei em Feng Shui, falei Feng Shui de Meixo Sama, você vê que a fontezinha tem que ficar no lado sudoeste da água. E o pinheiro no nordeste. No nordeste, exatamente assim. Como foi o desenvolvimento da civilização na última era do dia? Meixo Sama não se sabe claramente. Existe muita teoria a esse respeito. É dito que os aviões voavam sem motores, como os chamados navios pássaros celestes. Consta no Koji que se trata de uma divindade criada por Izanagi e Izanami durante a formação do Japão. E, dependendo da ocasião, a divindade poderia atuar simplesmente como um meio de transporte. Existe algum registro escrito sobre Kanon? Sim, existe. Aí vai falar aquela parte que ele foi para a Índia, né? Virou o Bodhisattva de Avalokiteshvara, né? Que ficava sentado de pernas cruzadas, pregando sermões aos 28 e tal. Sim, existe. Kanon em Maria, mãe de Jesus, seria... Ele fala o seguinte: chamo de Maria Kanon. Diz isso por sua imagem parecer com a de Kanon. Isto não é totalmente sem sentido, mas não dá para dizer claramente que é Kanon. Não há problema em chamar Maria de Kanon. Maria Kanon. É porque Kanon tem várias manifestações, né? Mulheres e homens. E a Nossa Senhora tem várias manifestações. Eu lembro quando a gente foi ao Japão, um daqueles guias que serviu a gente lá, que acompanhou a gente lá, que a gente fez pergunta sobre Kanon, ele fez essa comparação, eu nunca esqueci, que Kanon na cultura do Japão tá para Nossa Senhora na cultura ocidental, porque por conta assim das várias manifestações, tem Kanon nas nuvens, Kanon no ar, sei lá, Kanon, tem várias manifestações, como Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora, enfim. Eu lembro que ele falou isso. E aí, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para finalizar? Não sei se tem gente aí online. Não tem. Tem alguém? Não, fazer pergunta? 4, 5 pessoas. Ninguém quer fazer pergunta não? Pessoal não? Então, agradecemos. Bom, esperamos que a gente tenha sido útil para dar uma ideia, né? Como é que, segundo o Meixo Sama, como a gente vê o universo, como é que vê a Terra, como é que vê o reino. Acho que demos um passeio, deve ter sido interessante para todo mundo. E deixamos problemas que a gente vai ter que pensar, tipo, a Terra é estática, parada, né? Então, mas até lá, vamos produzir outras coisas, tá? Um abração para vocês, bom fim de semana.